Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião, aqui em Cidade Juárez, da República Mexicana. Para esta ocasião, foi anunciado no jornal, na imprensa, a atividade de hoje e amanhã, e temos aqui um tema muito importante, o mistério dos sinais nos céus, e vamos ver este mistério dos sinais nos céus para poder compreender estes sinais que ocorrem no céu. Para isso, vamos ler no capítulo 16 de São Mateus, versículo 1 ao 4, onde diz assim: Chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Viera Jesus, mas Jesus lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está com vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis interpretar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Nosso tema é o mistério dos sinais no céu. Podem sentar, queiram ter a bondade. É muito importante poder compreender os sinais, o significado dos sinais no céu, pois o nosso amado Senhor Jesus Cristo nos falou de sinais no céu que estariam sendo vistos, mas de nada nos valeria ver sinais no céu se não entendemos o significado desses sinais. Vejam o que diz o nosso amado Senhor Jesus Cristo em São Lucas capítulo 21, versículo 25 em diante, diz: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E agora, vejam por que é tão importante conhecer estes sinais que ocorrem no céu. Cristo nos diz: quando vocês virem essas coisas acontecerem, levantai vossas cabeças ao céu, porque vossa redenção está perto. Quando virem estes sinais se realizando no céu. Agora, vejam a importância que tem compreender os sinais do céu. E esses sinais no céu têm um mistério para os seres humanos. Mas é importante entendê-lo. Vejam vocês, na primeira vinda de Cristo, encontramos que houve um importante sinal no céu. E vejam,
em São Mateus, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz o que foi visto no céu. Diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, alarmou-se com ele toda Jerusalém. E, convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Eles lhe responderam: em Belém da Judéia, pois foi isso que o profeta escreveu, ou seja, por Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Pois foi isso que o profeta escreveu. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia, que apacentará o meu povo, Israel. Então Herodes chamou em secreto os magos e inquiriu deles exatamente acerca do tempo em que a estrela aparecera, ou seja, desde quando eles viram aparecer no céu essa estrela. E, conforme ao que depois Herodes fez, a estrela estivera aparecendo desde fazia 2 anos. E depois diz: e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide perguntai diligentemente pelo menino. Quando achardes, avisai-me, para que eu também vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se imensamente. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então, abrindo seus tesouros, lhe apresentaram suas dádivas, ouro, incenso e mirra. E, tendo sido por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Agora vejam como este sinal no céu, essa estrela, chamada a estrela de Belém comumente, vejam vocês, os magos a viram, eles estando lá no leste, ou seja, no Oriente, lá pela Babilônia, e eles viram essa estrela sobre a terra de Israel. E eles saíram da terra da Babilônia para a terra de Israel e chegaram a Jerusalém e perguntaram ali pelo menino, pelo rei de Israel. E disseram: onde está o rei de Israel, o rei dos judeus que nasceu? Porque vimos a sua estrela no Oriente. Viram um sinal no céu. E agora estão buscando o quê? O significado deste sinal. Onde estão buscando? No céu. Por quê? Sempre Deus mostra no céu o que Ele faz na terra. Encontramos que vocês encontrarão no céu os sinais do que Cristo estará fazendo na terra. Por isso é que também aparece em Apocalipse capítulo 12, aí, no livro do Apocalipse, fala deste sinal no céu, uma mulher vestida do sol com dores de parto. Vejam, um grande sinal foi visto no céu, aí, por João Apóstolo, no livro do Apocalipse. Mas tudo isso que ele viu significa algo que estará se cumprindo aqui na terra. E vejam vocês a importância de entender as coisas, os sinais que são vistos no céu, até nas visões ou sonhos que tiveram os profetas de Deus. Vejam como também
o profeta e patriarca José, ainda sendo um jovenzinho, digamos, de uns 17 anos, viu também um sinal grande no céu, em seus sonhos, em um sonho, e viu o sol e a lua e 11 estrelas se prostrarem diante dele. Agora, esse sinal que ele viu em sonhos no céu significava que seu pai Jacó e toda a sua família, seus irmãos, toda a sua família, se prostrariam diante de José. E isto se cumpriu quando José estava no Egito como um príncipe, lá sendo o segundo no império do faraó. E encontramos que quando necessitaram alimento, os irmãos de José e Jacó foram ao Egito e conseguiram alimento. Mas não conheceram que este príncipe que estava ali, o administrador dos negócios do faraó, não perceberam que era seu irmão. Falava, estavam falando idioma gentil, e estava vestido como um gentil, e suas vestimentas e seu cabelo e sua aparência toda era de gentil. E até seu idioma que falava, e até sua esposa também, uma gentia. E seus filhos, pois apareciam ali como gentios. Mas vejam vocês, seus filhos eram, por parte de José, eram hebreus, e por parte da esposa de José eram gentios. E agora vejam, quando foram, não conheceram que esse príncipe ali era seu irmão José. Mas, mais adiante, eles voltaram para buscar alimento e ali deixaram um deles até que trouxessem o menor, ou seja, Benjamim. Porque assim exigiu José, o segundo no trono, ou seja, Zafenat Panea, que era o nome que o faraó tinha colocado em José. E depois, quando regressam, encontramos que quando José vê seu irmão de pai e mãe, seu coração se comoveu, sua alma se encheu de emoção e não aguentava a emoção, saiu do lugar onde eles estavam reunidos e foi chorar. Depois lavou o rosto e regressou, mas não aguentava a emoção. E já, por último, ordenou que todos os gentios que ali estavam saíssem da sua presença, e até a esposa de José com seus filhos estava no palácio. E agora José se revela aos seus irmãos. E quando José se revela aos seus irmãos, e eles ficam muito nervosos, pensando que agora José os mataria pelo que tinham feito, por tê-lo vendido. José disse: não se sintam mal pelo que fizeram, porque Deus estava no assunto. Tudo foi para o bem. Deus o encaminhou para o bem, para a preservação de vida. E agora veja com a morte de Cristo, porque José representa Jesus Cristo em sua primeira vinda e sua segunda vinda. Agora veja o que fizeram com José, que o colocaram em uma cisterna vazia e depois o tiraram dali e o venderam por certa quantidade de peças de prata, e depois isso causou que fosse aos gentios para preservação de vida. Assim foi no caso de José, tipo e figura de Cristo,
sendo rejeitado pelo povo hebreu, sendo vendido por certa quantidade de peças de prata por Judas Iscariote, e depois sendo crucificado, morrendo, sendo sepultado, e depois ressuscitando e subindo ao céu, e sentando-se à destra de Deus no trono de Deus, onde recebeu um nome novo. E agora vejam vocês como Jesus Cristo esteve realizando uma obra para a preservação de vida. Ele esteve intercedendo lá no trono do Pai, no lugar de intercessão, com o seu sangue precioso, oferecido, colocado no propiciatório do templo que está no céu, e Jesus Cristo também, como sumo sacerdote, oferecendo seu próprio sangue, esteve fazendo intercessão no céu, para assim preservar a vida dos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E agora vejam como tudo isso esteve ocorrendo, o qual foi tipificado em José, e o que esteve fazendo José lá no Egito. E agora vejam vocês quando seus irmãos o conhecem, porque ele se revela a eles e diz: eu sou José, vosso irmão. Mas eles ali o estavam vendo como Zafenat Paneah, o segundo no império do faraó, o administrador dos negócios do faraó. E agora Cristo se revela aos seus irmãos entre os gentios. E vejam vocês como o império do faraó, que é tipo e figura do reino dos gentios, vejam vocês como Cristo estaria no meio dos gentios realizando sua obra correspondente às diferentes etapas da sua igreja gentia. Começou na Ásia Menor com a primeira era, depois passou a segunda, e vejam vocês como por meio de cada anjo mensageiro esteve se revelando. Primeiro por meio de São Paulo, depois por meio de Irineu, depois na terceira era por meio de Martin, na quarta era por meio de Colombo, na quinta era por meio de Lutero, na sexta era por meio de Wesley, e na sétima era por meio do reverendo William Marion Branham. Durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia. E depois, para a era da pedra angular, Cristo se revela por meio do seu anjo mensageiro e revela todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. E aí Cristo se revela como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação na era da pedra angular e na dispensação do reino. E é aí nessa era onde Cristo se revelará ao povo hebreu. E agora, tudo o que aconteceu lá, quando Cristo se revelou em tipo e figura, no caso de José, quando se revelou José aos seus irmãos, sendo tipo e figura do que acontecerá nesse último dia, onde Cristo se revelará ao povo hebreu, se revelará. Vejam vocês, tudo isto, sendo tipo e figura, nos mostra, no caso de José, na vida de José, como seus irmãos, depois de Cristo se revelar a eles, se prostraram diante dele, se cumprindo assim o sonho profético que José interpretou, porque ele sabia o que isso significava. E seus irmãos souberam também o que isso significava. E seu pai também. Seu pai, Jacó, ou Israel, soube o que isso significava. Disse a José: acaso inclinaremos diante de ti, tua mãe e eu, e teus irmãos? Mas vejam, no programa divino, assim aconteceria.
E agora encontramos que lá no Egito, entre os gentios, se cumpre este sonho de José. José cria com toda a sua alma. Sabia que isso era uma profecia para ser cumprida nele. E agora vejam como se inclinaram diante de José, seus irmãos. E depois, quando Jacó chegou ao Egito, para ficar no Egito, para viver no Egito, encontramos que também veio diante de José, se inclinou diante de José. E assim se cumpriu a profecia que José tinha falado deste sonho que Deus tinha dado. E agora a Escritura, para o último dia, diz que todo joelho se dobrará. Isso é para a segunda vinda de Cristo. Todo joelho se dobrará diante de Cristo. E agora vejam vocês que quando José saía, uma trombeta soava. E para o último dia, para a segunda vinda de Cristo, encontramos que temos a promessa da trombeta final, ou grande voz de trombeta, representada naquela trombeta que soava quando José saía, e todo joelho tinha que se inclinar diante dele. Toda pessoa tinha que se inclinar diante dele e dobrar joelhos. E agora vejam vocês como, para o último dia, quando Cristo se revela ao povo hebreu, encontramos que o povo hebreu dobrará joelho diante do nosso José, diante de Jesus Cristo em sua segunda vinda. E se cumprirá o que foi tipo e figura lá da segunda vinda de Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como leão da tribo de Judá. Mas vejam que isto foi mostrado a José em sonhos, e ele viu tudo isso com estes símbolos do céu, com a lua, o sol e 11 estrelas que se inclinaram diante dele. E agora vejam o significado disso sendo cumprido na vida de José, quando seus irmãos e seu pai se inclinaram diante dele. E aquilo é tipo e figura, vejam vocês, da segunda vinda de Cristo, onde se soa, ou é tocada a trombeta final, grande voz de trombeta, e o povo hebreu, 144 mil hebreus dobrarão joelhos diante de Jesus Cristo, nosso José, na segunda vinda de Cristo, quando ele se revelar, se der a conhecer ao povo hebreu, o qual está muito perto. Agora vejam o importante que é conhecer o significado dos sinais no céu. E agora, vejam vocês como Cristo disse que haverá sinais no céu. Em São Mateus, capítulo 24, nos diz assim, e vamos começar o versículo, e vamos começar do versículo 1, onde diz: saindo do templo, Jesus ia-se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Está profetizando da destruição de Jerusalém e da destruição do templo, o qual se cumpriu no ano 70, quando o general romano Tito destruiu o templo e destruiu Jerusalém. Continua dizendo aqui a Escritura, e estando ele sentado, ou seja, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos aproximaram-se dele em particular e lhe pediram:
Dize-nos quando aconteceram essas coisas. Que coisas? Essas coisas que ele tinha dito da destruição do templo e de Jerusalém. E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Agora eles querem saber qual será o sinal da vinda de Cristo para o último dia e o sinal do fim do século. Respondendo, Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para que não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Vimos já 2 guerras mundiais e estivemos vendo rumores de uma terceira guerra mundial também. E estivemos vendo também nação contra nação e reino contra reino, guerreando em guerras em diferentes continentes. Mas guerras mundiais já tivemos 2 e a humanidade se aproxima a uma terceira guerra mundial, que será uma guerra atômica, para se cumprir o dia grande e terrível do Senhor, o dia ardente como um forno, que não lhes deixará nem raiz nem ramo aos maus. E aquele dia que virá, os abrasará, os queimará, disse o Senhor dos Exércitos, e não lhes deixará o quê? Nem raiz, nem ramo. O que é raiz? Isso nos fala dos pais ou dos avós. E do talo ou do tronco, o caule, isso nos fala dos pais. E dos ramos, isso nos fala dos filhos. Pois encontramos que quando João Batista e Jesus estiveram falando, o machado está colocado na raiz de toda árvore, e a árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Do que está falando? De seres humanos. Agora vejam vocês como são representados os seres humanos em árvores, também são representados em peixes, são representados também em estrelas, pois Deus disse a Abraão, olha ao céu, assim que era uma noite estrelada, e olha as estrelas, e conte-as, se puder contá-las. Assim será sua descendência, como as estrelas do céu. Agora vejam como, quando Abraão olhou essas estrelas no céu, era sinal da descendência de Abraão, que seria como as estrelas do céu. E estava mostrando ali, nessa noite estrelada, todas essas estrelas como um sinal que representava a descendência de Abraão. E agora continuemos aqui vendo todas essas coisas que estariam acontecendo. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, ou seja, doenças, e terremotos em vários lugares. E tudo isto, todas essas coisas, porém, são o princípio das dores, ou seja, que isso acontece antes do glorioso reino milenial de Cristo e ainda antes da vinda do Filho do Homem, estes terremotos e guerras e todas essas coisas que estariam se realizando. E pestes, ou seja, doenças, vejam, essas doenças terríveis que açoitaram a raça humana, que são muitas, as quais estiveram aparecendo já faz séculos. Mas no século XX surgiram muitas e novas doenças também.
E agora, tudo isso disse Cristo que é princípio de dores. E se os princípios de dores são assim, como serão as dores fortes durante a grande tribulação, onde será dado à luz uma terra preparada para o glorioso reino milenial. Ou seja, que acontecerão muitas coisas durante a grande tribulação, que ao longo tempo que será preparar o planeta Terra para o glorioso reino milenial de Jesus Cristo, como acontece quando vai dar à luz uma mulher, dores começam suaves, princípios de dores, depois vão aumentando essas dores, mas já quando as dores são fortes e são muito seguidas uma atrás da outra, ou seja, os médicos contam quando as dores são ou vêm a cada tantos minutos, e se vão e depois voltam. Ainda faltam tantas horas para a mulher para dar à luz. E quando as dores são a cada tantos minutos, já falta certa quantidade. Mas quando as dores são corridas, seguidas e mais fortes, e são a cada tantos segundos, já é tempo para dar à luz. E agora, as dores virão fortes para o planeta Terra durante a grande tribulação, para dar à luz a um novo mundo, uma nova terra para o glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, continuemos lendo aqui. Diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Agora vejam, isto se cumpriu para a igreja do Senhor Jesus Cristo durante as perseguições pelas quais ela passou em tempos passados. E também para o povo hebreu, vejam vocês como o povo hebreu foi aborrecido por inúmeras nações gentias. E Hitler, Mussolini e Stalin e outros ditadores por pouco exterminam o povo hebreu como nação. Mas vejam vocês como, por causa de Cristo, por ter rejeitado a Cristo e pedido sua morte, e se cumprir o desejo deles, o sangue de Cristo esteve sendo demandado do povo hebreu por 2000 anos. E ainda está sendo demandado do povo hebreu. Mas o povo hebreu está numa etapa para ser restaurado. E o reino de Deus ser restaurado no meio do povo hebreu. E por isso diz: mas se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. E aqueles dias de tribulação para o povo hebreu sob Hitler, Mussolini, Stalin e outros ditadores foram abreviados por causa de 144 mil escolhidos que têm que estar no meio da nação hebraica, porque são hebreus, e para isso os hebreus tinham que vir das nações onde estavam escravizados e onde estavam sendo perseguidos e onde estavam oprimidos. Tem que vir a sua terra, a terra de Israel, e isso é o que esteve acontecendo durante o século XX.
o povo hebreu regressando à sua terra. Porque com o regresso deles, vem à terra de Israel o grupo dos escolhidos, que são 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. E se a pessoa que regressa não é um destes 144 mil, pois pode ser que seja seu filho ou seu neto e nasça na terra de Israel. Agora vejam por que estiveram chegando à terra de Israel e já estão ali como uma nação livre e soberana. E Deus abreviou aqueles dias de tribulação que vieram sobre o povo hebreu. E vejam também para a igreja do Senhor Jesus Cristo, as tribulações pelas quais passou a igreja durante eras passadas foram abreviadas também, para no último dia estarem todos escolhidos de Deus presente para escutar a grande voz de trombeta ou trombeta final. A trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Agora vejam como a trombeta final, o grande voz de trombeta, no último dia, sendo a voz de Cristo como aparece em Apocalipse capítulo 1 e versículos 1 ao 11, estaria falando à sua igreja no último dia, no dia do Senhor. Diz, Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11, diz assim São João: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Em que dia estava? No dia do Senhor, que é o sétimo milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Agora, vejam que João escutou uma grande voz como de trombeta. Ou seja, a voz de uma pessoa falando no dia do Senhor, falando à sua igreja, porque o apóstolo São João, na revelação apocalíptica, representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, com os anjos mensageiros da igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, para o último dia, é que a grande voz de trombeta seria escutada. E quem é quem fala com essa grande voz de trombeta? Dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? O nosso amado Senhor Jesus Cristo. É o nosso amado Senhor Jesus Cristo falando à sua igreja no último dia com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. E assim é como o Senhor, neste último dia no qual estamos vivendo, estaria nos falando, e vamos ver que coisas estará nos falando no dia do Senhor, no último dia. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz: depois dessas coisas olhei, ou seja, depois das 7 eras da igreja gentia, e vi que estava uma porta aberta no céu. Cristo disse: eu sou a porta. Quem por mim entrar será salvo e encontrará pastagens. E agora,
E agora esta porta é aberta no céu. É o sétimo selo aberto no céu em Apocalipse capítulo 8 e versículo 1. E é Cristo, a porta aberta na era celestial da era da pedra angular. É a segunda vinda de Cristo aberta na era da pedra angular, como foi aberto o sétimo selo no céu. Quando foi aberto o sétimo selo no céu, causou silêncio. Como? Por meia hora. Porque ninguém no céu sabia o mistério da segunda vinda de Cristo. Mas foi aberto esse mistério no céu, e todas as hostes celestiais conheceram esse mistério quando foi aberto em Apocalipse capítulo 8 e versículo 1. E agora, vejam vocês que este é o mistério que depois aqui na terra é aberto em uma era celestial, a era da pedra angular. E assim é como os escolhidos no último dia poderão ver na era da pedra angular, que é a era celestial, essa porta aberta. A segunda vinda de Cristo aberta a todos os escolhidos de Deus. O sétimo selo aberto a todos os filhos e filhas de Deus. E agora, vejam o que na continuação diz aqui. E a primeira voz que eu vi como de som de trombeta falando comigo disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Agora Cristo aqui promete mostrar a sua igreja, representada em João Apóstolo, promete mostrar todas as coisas que hão de acontecer depois das 7 eras da igreja gentia. Sobe aqui. Onde vamos subir? A era da pedra angular. Assim como o grupo de escolhidos de cada era subiu a era na qual viveu, ao escutar a voz de Cristo, a trombeta de Cristo, para a era em que cada um viveu. E a voz de Cristo foi escutada por meio do anjo mensageiro de cada era. E os escolhidos de cada era subiram à era que lhes correspondeu viver, escutando a voz de Cristo por meio do anjo mensageiro de cada era. E agora, para subir à era da pedra angular, é preciso escutar a voz de Cristo por meio do instrumento que ele tiver na era da pedra angular. Porque assim como para cada era das 7 eras a igreja gentia teve um mensageiro, e houve um território onde enviou esse mensageiro, e houve um povo que o recebeu, para a era da pedra angular haverá um território onde se cumprirá essa era e haverá um mensageiro, no qual estará Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, falando à sua igreja com essa grande voz de trombeta, e as ovelhas de Cristo escutarão sua voz, estarão escutando a voz do bom pastor, como escutar os escolhidos das 7 eras da igreja gentia. Cristo disse em São João capítulo 10 e versículos 14 ao 16, eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e as minhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. E dou minha vida por quem? Pelas ovelhas. Também ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são do povo hebreu, do aprisco hebraico. Também me convém agregá-las. E então, de que aprisco são essas outras ovelhas? São dos gentios. São gentios. Mas diz Cristo, aquelas também devo trazer.
Ele diz que as trará o bom pastor, as estará chamando, diz, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Agora, por meio de cada anjo mensageiro, Jesus Cristo em Espírito Santo esteve manifestado, velado e revelado, e esteve falando por cada um desses 7 anjos mensageiros nas 7 eras da Igreja Gentia. E por meio desses mensageiros é que as ovelhas de Jesus Cristo escutaram a voz de Jesus Cristo, o bom pastor. E ele as chamou e as juntou em seu aprisco, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual está representada neste diagrama, o qual fez e usou o reverendo William Marion Branham nas mensagens a estatura de um homem perfeito e as 7 eras da Igreja Gentia. E seguramente o usou em algumas outras mensagens ou fez referência a este diagrama. E agora, vejam vocês como de era em era, a voz do bom pastor a estiveram escutando as ovelhas do Senhor e foram colocadas na era que lhes correspondeu viver, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, ou seja, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, depois a manifestação de Cristo em Espírito Santo por meio destes 7 anjos mensageiros, o que mais Cristo tem para realizar em sua igreja? Pois tem a era da pedra angular, onde ele estará realizando todo o seu programa correspondente ao último dia. E estará falando à sua igreja na era da pedra angular por meio do mensageiro que tiver aqui na era da pedra angular. E assim estará chamando e juntando as suas ovelhas, os seus escolhidos, no último dia. E cumprindo assim a promessa de São Mateus capítulo 24, versículo 31, onde diz: e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Seus escolhidos são suas ovelhas. E onde vão ser juntados? Assim como foram juntados em eras passadas, no corpo místico de Cristo, em cada era da Igreja Gentia, no último dia serão juntados escolhidos de Deus dentre os gentios, no corpo místico de Cristo, na era correspondente ao último dia, que é a era da pedra angular, onde Cristo estará manifestado no mensageiro dessa era. E agora, vejam vocês em Apocalipse capítulo 22 e versículo 6, a voz de Cristo aí, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, as quais ele prometeu com essa voz de trombeta em Apocalipse capítulo 4, quando disse: sobe aqui. Onde subimos? Ou vamos subir? A era da pedra angular, onde ele, no último dia, estará manifestado no mensageiro dessa era e falando por meio desse mensageiro. Falando que coisas? As coisas que em breve devem acontecer. E agora vamos ver quem é esse instrumento de Cristo para o último dia, por meio do qual Jesus Cristo, o bom pastor, estará chamando e juntando as suas ovelhas no último dia. Apocalipse 22, versículo 6 diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. A quem enviou? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Quem é o instrumento de Jesus Cristo, do bom pastor, para o bom pastor estar falando às suas ovelhas no último dia, na era da pedra angular, e estar
revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. O instrumento de Cristo é seu anjo mensageiro. O anjo mensageiro da era da pedra angular, o qual João quis adorar em 2 ocasiões, mas foi proibida essa adoração ao anjo do Senhor Jesus Cristo, porque o anjo de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Esse anjo é o profeta mensageiro de Jesus Cristo para a era da pedra angular e para a dispensação do reino no último dia, ou seja, no dia do Senhor, ou 7º milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nos diz 2 de Pedro, capítulo 3 e versículo 8, no Salmo 90, versículo 4. Aí nos fala o profeta Moisés. Agora, vimos quem é o instrumento de Jesus Cristo para, por meio dele, serem reveladas todas essas coisas que em breve devem acontecer no dia do Senhor, ou seja, no 7º milênio. E na era da pedra angular, a era do tempo final, onde ele chama e junta os seus escolhidos por meio do seu anjo mensageiro e por meio do seu anjo mensageiro nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, nos revelando todas essas coisas, é que vem o chamado da grande voz de trombeta para os escolhidos de Deus. A grande voz de trombeta é a mensagem do Evangelho do Reino, com a qual são reveladas todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia, ou seja, no 7º milênio, e na era da pedra angular. Agora, vimos quem é o mensageiro para a era da pedra angular do Senhor Jesus Cristo. E deu testemunho também Cristo em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, dizendo: Eu, Jesus, enviei o meu anjo. A quem diz que enviou? Ao seu anjo mensageiro. Enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. De que coisas? Dessas coisas que em breve devem acontecer. E assim é como Cristo estaria falando à sua igreja, a todos os seus escolhidos, neste último dia, e estaria juntando seus escolhidos conforme a sua promessa. Onde estaria juntando? Pois seus escolhidos são representados nas ovelhas do Senhor. Ou seja, são representados em ovelhas. E ele disse que as ovelhas escutariam a voz do bom pastor e haveria um rebanho e um pastor. Ele disse: aquelas também devo trazer. As ovelhas entre os gentios devem ser chamados e juntados cada uma na era que lhes corresponde viver. E para este tempo no qual nos correspondeu viver, as ovelhas estarão sendo chamadas e juntadas na era da pedra angular. E estará revelando Cristo por meio do seu anjo mensageiro todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. Agora, vejamos o que diz Cristo em São Mateus capítulo 16 e versículo 27 ao 28 diz: Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E depois, 6 dias depois, tomou Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou em particular a um alto monte e se transfigurou diante deles no capítulo 17.
de São Mateus. E seu rosto resplandeceu como o sol. Suas vestes se tornaram resplandecentes. Tornaram resplandecentes suas vestes, nos diz. Suas vestes se tornaram brancas como a luz. E apareceram Moisés e Elias, um de cada lado. Aí Cristo está mostrando a vinda do Filho do Homem em seu reino nesta visão. É uma visão profética da vinda do Filho do Homem para ser cumprida no último dia, onde estarão presentes os ministérios de Moisés e Elias, que são os ministérios das duas oliveiras de Apocalipse, capítulo 11, e versículo 3 em diante, e Zacarias, capítulo 4. Esses ministérios estarão manifestados na terra no tempo final, no tempo da vinda do Filho do Homem com seus anjos, porque seus anjos aqui são as duas oliveiras, são Moisés e Elias. E agora, em São Mateus capítulo 24, versículos 29 em diante, diz: Imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a luna não dará seu resplandor. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aqui nos fala de um sinal que será visto no céu. O sinal do Filho do Homem, diz, será visto no céu. E então todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Os escolhidos dentre os gentios serão chamados e juntados, e depois os escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil. Mas dentre os gentios não diz o número. Assim que o número saberemos quando estivermos transformados. Agora, vejam como nos diz que será visto o sinal do Filho do Homem no céu, e vejam como diz que verão o Filho do Homem vindo onde? Em uma nuvem, ou nas nuvens, com poder e grande glória. Em São Marcos também nos diz que virá nas nuvens. E isso está em São Marcos capítulo 13, e em São Lucas capítulo 21 nos diz que virá em uma nuvem. Mas há alguma contradição quando diz nas nuvens. Em São Mateus e em São Marcos e em São Lucas diz em uma nuvem? Não há nenhuma contradição. Também no livro dos Atos, capítulo 1 e versículos 6 ao 11, quando Jesus Cristo se despediu dos seus discípulos e subiu ao céu, diz assim: aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ou seja, o reino de Davi, para se sentar Cristo sobre o trono de Davi como o rei de Israel. Cristo diz: ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A eles não correspondia conhecer este mistério, porque este mistério é para ser revelado no último dia, no tempo no qual Cristo vem
como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, e como filho do homem e filho de Davi, para realizar sua obra de reclamação e reclamar o trono de Davi, onde ele se sentará, e reclamar tudo que ele redimiu com o seu sangue precioso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois que lhes disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente, junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Vamos ver. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Se foi em quê? Em uma nuvem. E o mesmo Jesus disse que será visto o sinal do Filho do Homem no céu, e então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. São Lucas diz, vindo em uma nuvem. Agora vejam que temos a promessa de um sinal no céu. É muito importante discernir estes sinais correspondentes a este tempo no qual nós vivemos. Os sinais dos tempos, os sinais do tempo final do último dia. É muito importante entendê-los. E agora temos a promessa que uma nuvem aparecerá. E aí estará o Filho do Homem vindo, vestido nessa nuvem. Apocalipse capítulo 10 também nos diz o mesmo, e quero ler essa passagem para que assim tenha um quadro claro deste mistério contido nestes sinais dos céus. E assim podemos ver o mistério das señales. E assim possamos ver o mistério dos sinais no céu. Apocalipse capítulo 10, verso 1 em adelante diz: Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante diz: vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris, o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. Como vem este anjo forte do céu? Vestido em quê? Em uma nuvem. É a vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem, como Cristo disse em São Mateus, capítulo 24 e versículo 30. O Filho do Homem vindo em uma nuvem. Com o arco-íris sobre sua cabeça, e seu rosto era como o sol. Por que o seu rosto como o sol? Porque o sol é o astro-rei, e Cristo aqui vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, que o sol representa Cristo como Rei. E o seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Agora vejam, como aqui nos mostra a vinda de Cristo, a vinda do anjo forte,
vindo nas nuvens ou vestido das nuvens, como tinha profetizado nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas aqui nos dá mais detalhes da sua vinda. E agora, vem com o livrinho aberto em sua mão, vem com o arco-íris ao redor da sua cabeça, vem com seus olhos como chama de fogo e com seus pés como colunas de fogo, ou seja, como latão reluzente. Todos estes símbolos devem ser compreendidos pela Igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. Devem ser compreendidos por todos os escolhidos de Deus neste último dia. Agora, vejam vocês a vinda de Cristo aqui, vindo vestido onde? Em uma nuvem. E agora, temos a promessa de que uma nuvem aparecerá no céu. Assim como para a primeira vinda de Cristo houve um sinal no céu, chamado atualmente, ou desde 2000 anos, chamada a estrela de Belém. Esse foi o sinal no céu de que já o Messias estava na terra, de que o Messias tinha nascido e que era preciso estar buscando a primeira vinda do Messias já cumprido na terra. Mas vejam, ainda o ministério do Messias não começaria, transcorreria 29 anos e meio para começar depois o ministério do Messias como Cordeiro de Deus e tirar o pecado do mundo ao final desses 3 anos e meio de ministério. Mas vejam, 29 anos e meio antes de começar o ministério de Cristo, encontramos o sinal no céu da primeira vinda de Cristo. No livro de Números, capítulo, vamos ver que capítulo é onde nos fala de uma estrela no céu. Nos diz que de Jacó sairá uma estrela. Nos diz Números capítulo 24, versículo 17. Era uma profecia que tinha que ser cumprida e apareceu uma estrela no céu. Esse era o sinal da vinda do Messias à terra. Portanto, o povo hebreu tinha que estar buscando, ao ver este sinal no céu, tinha que estar buscando o que esse sinal representava. Esse sinal representava o Messias, porque ele é a estrela resplandecente da manhã. E agora vejam como as coisas que Deus fará aqui na terra estão representadas nas coisas que estão no céu, no sol, na lua, nas estrelas e assim por diante. E aqui temos também que os 7 anjos mensageiros em Apocalipse capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 estão representados também em estrelas. 7 estrelas representam os 7 anjos do Senhor Jesus Cristo. E agora vejam como as coisas do céu representam as coisas que Deus estará fazendo aqui na terra. Assim que é preciso buscar o equivalente do que a pessoa vê no céu, buscar aqui na terra. Tinha o povo hebreu que estar buscando essa estrela, depois de vê-la no céu, estar buscando na terra, não na forma de uma estrela literal, mas na forma de uma criancinha nascendo em Belém, da Judéia. Mas somente poucas pessoas buscaram essa estrela materializada em uma criancinha nascendo em Belém da Judéia. E agora temos a promessa que haverá uma nuvem no céu, o sinal do Filho do Homem no céu. E isso estará dando testemunho da vinda do Filho do Homem
vestido numa nuvem no céu, para depois ser manifestado na terra, no cumprimento da segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem, com seus anjos, chamando e juntando os seus escolhidos neste último dia. Com que? Com a grande voz de trombeta, com essa trombeta final que é a mensagem do Evangelho do Reino, com a qual Cristo nos dá, por meio do seu anjo mensageiro, a conhecer todas essas coisas que em breve deve acontecer no último dia. E agora, vimos que Cristo estará manifestado em seu anjo mensageiro no último dia, assim como esteve manifestado em cada anjo mensageiro de cada era da igreja gentia. E agora, vendo que no céu aparecerá um sinal, uma nuvem, o sinal do Filho do Homem no céu. E nessa nuvem, vestida aí, nessa nuvem, colocada aí nessa nuvem, estará vindo o Filho do Homem com poder e grande glória, para depois ser manifestado na terra no último dia em carne humana. E agora, vejam essa nuvem misteriosa que apareceu em 28 de fevereiro de 1963 sobre os céus do Arizona. Apareceu a 26 milhas de altura, onde não podem voar os aviões. E nesse tempo, não podiam voar os aviões a essa altura. E também não havia umidade, nem há umidade a essa altura. E não tinham enviado foguetes nesse momento, nesse dia, que passasse por este lugar, e a ciência não pôde descobrir o mistério dessa nuvem, que media 30 milhas de largura por 50 milhas de comprimento aproximadamente. Agora, qual é o mistério dessa nuvem? O reverendo William Marion Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, com o espírito e virtude de Elias vindo no século XX, estava de caça, caçando animais sobre os montes de Tucson, Arizona, quando apareceram 7 anjos que vieram do céu e o levaram onde estava essa nuvem. Ou seja, foi arrebatado e foi colocado com esses anjos nessa nuvem formada por esses anjos. Essa nuvem é uma nuvem misteriosa porque foi formada por anjos de Deus enviados nesse tempo. E diz o reverendo William Marion Branham que nessa nuvem estão os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, incluindo o reverendo William Marion Branham, que foi o mensageiro da 7ª era ou etapa da igreja gentia. E depois diz que havia outro anjo ali, diferente dos 7 anjos mensageiros das 7 eras, que era muito diferente dos 7 anjos mensageiros das 7 eras. Era muito diferente a esses anjos que ali estavam. Um deles era diferente. Diz que era mais resplandecente e que estava voando do oeste para o leste e que tinha suas asas pontiagudas. E aqui está, é este anjo que aparece aqui. Vejam aqui suas asas pontiagudas e está voando aqui. E aqui estão os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Agora, diz o precursor da segunda vinda de Cristo,
que o mistério deste anjo é o mistério do sétimo selo. Ele diz na página 469 do livro dos selos em espanhol, pregado pelo reverendo William Marion Branham, diz: este era quem tinha o sétimo selo. E o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. E agora vejam, aí a vinda do Filho do Homem no céu. A segunda vinda de Cristo mostrada onde? No céu. Como aparece em Apocalipse capítulo 10 e como aparece em São Mateus capítulo 24 e versículo 30. E São Lucas capítulo 21 e São Marcos capítulo 13. E vejam vocês, se virarmos essa foto para a direita, vocês verão, formado por essa nuvem de anjos, verão o rosto do Senhor Jesus Cristo. E verão um resplendor para cá, pois aí, vejam vocês, está com este resplendor como o sol. Está aí resplandecendo o rosto do Senhor. E agora, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, reverendo William Marion Branham, da América do Norte, diz: os 7 anjos formam a barba do Senhor Jesus Cristo. E diz que o anjo que era diferente dos demais forma o cabelo branco do Senhor Jesus Cristo. E agora? Estes são os símbolos de Apocalipse capítulo 1 do Filho do Homem que aparece aí, com seu rosto como o sol, com seu cabelo branco como a lã branca, com seus olhos como chama de fogo, com seus pés como coluna de fogo, ou seja, como latão reluzente, e assim por diante começa, ou se começa a narrar todos estes símbolos do Filho do Homem. Diz: da sua boca saiu uma espada afiada de 2 fios para ferir com ela as nações. Ou seja, aqui, essa espada que aparece aqui na boca do Filho do Homem, Apocalipse capítulo 1, aparece depois em Apocalipse capítulo 19, onde dá mais detalhes, dá mais luz sobre essa espada e o que fará. E agora, todos esses são os símbolos que estará cumprindo Jesus Cristo em sua vinda no último dia. Ou seja, que as pessoas não vão ver o cumprimento da segunda vinda de Cristo com uma espada literal saindo da sua boca. Porque isso seria... O quê? Seria então vindo Cristo, já não com língua, mas não com uma língua, como a que tinha, mas com uma língua de metal, uma espada. Mas o que é a espada de 2 fios? O que é a espada de Deus? Diz São Paulo no livro aos Hebreus que a palavra de Deus é como espada de 2 fios, de 2 gumes, e mais penetrante que toda espada de 2 fios, de 2 gumes. E o que é que sai da boca do Filho do Homem em sua vinda? A espada de 2 fios, a palavra de Deus. E a boca de Deus sempre foram os profetas de Deus, porque Deus coloca na boca dos seus profetas o quê? Sua palavra. Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 ao 19. Profeta, do meio de ti, semelhante a ti, te levantará o Senhor vosso Deus, a ele ouvirás, diz o profeta Moisés. E por quê? Ele diz que a ele ouçam, diz
El Señor dice, O Senhor entre diz, nuestros hermanos, profeta dentre vossos irmãos, como tú les levantaré semelhante de a medio del ti, pueblo, y vos pondré levantarei mis dentre o palabras povo, en su boca. e Donde Dios porei coloca minhas sus palavras em sua boca. del Onde Deus profeta, coloca suas que palavras levanta na del boca medio do profeta, del pueblo de Dios. que ele levanta do meio Y él les do hablará povo de Deus. todo E lo ele que yo le falará mandare. tudo o que eu Cuando lhe las mandar. personas estén viendo Quando as esa pessoas espada de dos estiverem filos vendo saliendo de la boca essa espada de dois del fios Hijo del saindo da Hombre en su boca venida, ¿qué do estarán Filho do viendo? Homem em sua vinda, Estarán o que viendo estarão vendo? la Estarão palabra de vendo Dios, el a mensaje del palavra Evangelio de del reino Deus, saliendo a mensagem de do la Evangelho boca do del Reino mensajero saindo de da Jesucristo. boca Saliendo do de la boca mensageiro de del Jesus Cristo, ángel saindo del da Señor boca Jesucristo y do dando a anjo conocer do Senhor todas Jesus estas Cristo cosas e que revelando deben suceder todas pronto. essas coisas Y viene que em con breve sus deve ojos acontecer. como llama de fuego. E vem com seus No es que olhos va a venir como chama de fogo. com Não é que vai vir com dos bolas de fuego, duas bolas de fogo, que viene mas que vem los com ministerios de los dos olivos, os que son ministérios los das duas ministerios oliveiras, de que são Moisés y Elías. os ministérios Los de ministerios Moisés de e sus Elias, os ministérios dos seus Porque anjos. Siempre Porque ojos en la Biblia representa Sempre profetas. olhos na Bíblia E por representa profetas. Los siete E ojos por de isso, Jehová que recorren toda os a sete tierra olhos do fueron Senhor los que siete percorrem toda a terra mensajeros, foram en os donde sete estuvo anjos el Espíritu de mensageiros, Cristo onde manifestado esteve o Espírito durante de las Cristo siete etapas manifestado de la iglesia durante as gentil. sete E por etapas isso, da Igreja Gentia. el E Cordero por en isso, Apocalipsis capítulo o Cordeiro em 5 Apocalipse capítulo aparece 5 con siete cuernos aparece y com siete sete ojos chifres en los siete e cuernos. sete olhos nos Los sete siete chifres. cuernos son las siete etapas edades Os de la sete iglesia chifres gentil. são as sete E etapas os ou siete eras da ojos Igreja Gentia. son los siete E os espíritus sete de Dios olhos manifestados são os sete Espíritos de Deus manifestados cada edad. Era el Espíritu em de Cristo cada era. en cada ángel mensajero manifestado. Era o Espírito de Cristo em cada anjo mensageiro manifestado. Videntes, Eram ou sete profetas das videntes siete edades ou da profetas igreja gentil. das sete Eso eram eras os siete da olhos Igreja Gentia. del Senhor Isso eram os sete recorriendo olhos toda do a terra. Senhor recorrendo El toda a Espíritu de terra. Cristo en esos siete O Espírito de mensajeros. Cristo nesses sete Pero ahora mensageiros. Mas agora Com sus dos ojos, vem que son los com ministerios seus dois de olhos, Moisés que são os y ministérios Elías. de Moisés e E agora, Elias. Hemos E visto agora, algunos de estos símbolos Vimos para alguns que destes puedan símbolos comprender para que cómo possam en el día compreender postrero como no la último venida dia del Hijo del Hombre estará siendo cumplida. a vinda do Filho do Homem estará sendo Estaremos cumprida viendo sus ojos e como llama de fuego, estaremos cuando vendo estemos seus viendo olhos el como chama de ministerio fogo Moisés y Elías quando estivermos vendo os manifestados ministérios de en la Moisés e tierra, Elias en la manifestados na venida terra del Hijo del Hombre. na vinda do Filho do Homem. Estaremos viendo la espada E que sale de su boca, estaremos quando vendo a estemos espada que viendo sai da sua y boca escuchando quando estivermos el vendo mensaje e del escutando Evangelio del Reino a siendo mensagem do predicado Evangelho do por Reino Jesucristo sendo en Espíritu pregado Santo por a Jesus través Cristo em de Espírito su Santo ángel através do seu anjo Porque será mensageiro. Jesucristo, el Hijo del Hombre, el que Porque estará será Jesus Cristo, Filho do Homem, viviendo en quem carne estará humana, através de vindo su em ángel carne humana mensajero, através do seu anjo mensageiro no último dia a sua igreja e estará manifestando os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus por segunda vez. E assim estará Jesus Cristo em Espírito Santo visitando a sua igreja no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, onde o cabelo branco do Senhor Jesus Cristo é formado pelo ministério do anjo, que era muito diferente dos demais, vindo em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o mistério da vinda do Filho do Homem, para o último dia sendo revelada a vinda do Filho do Homem à Igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim, obtendo a Igreja do Senhor Jesus Cristo o conhecimento do mistério, dos sinais nos céus, que estarão dando testemunho das grandes profecias correspondentes ao último dia, como a vinda do Filho do Homem em uma nuvem. Agora vimos como
manifestado ahí en esa nube. E esteve manifestado aí nessa nuvem, esse anjo que era muito diferente dos demais, esse anjo que tem o sétimo selo, ou seja, que tem a segunda vinda de Cristo, para ser manifestado em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo, o anjo mensageiro da era da pedra angular e dispensação do reino. Quem vem manifestado no anjo do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular é esse anjo mensageiro, é este anjo que era diferente dos demais, o qual tem o sétimo selo. E com sua vinda será aberto o sétimo selo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, será aberta a segunda vinda de Cristo, e esse mistério será conhecido pelos escolhidos de Deus na era da pedra angular e dispensação do reino. E por isso é que ele nos chama a subir à era da pedra angular e dispensação do reino. E assim como houve um território onde se cumpriu cada era da igreja gentia, há um território ordenado, destinado por Deus para se cumprir a era da pedra angular e vir o Filho do Homem manifestado em carne humana. Vir o anjo que era muito diferente dos demais, o qual tem o sétimo selo, vir em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo, cumprindo suas promessas para o último dia e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer na terra no último dia. Portanto, assim, como foi visto o ministério de cada anjo mensageiro, de cada era da igreja gentia que aparecem aqui, esse ministério foi visto onde? Aqui, de era em era. Manifestado o ministério de Cristo em cada era através do mensageiro de cada era. E agora, o ministério desse anjo que era diferente dos demais tem que ser manifestado na terra no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde? Aqui em cima, na era da pedra angular. E isso é o que temos que buscar na terra, sendo materializado depois de ser visto o sinal do Filho do Homem no céu em 28 de fevereiro de 1963. Essa profecia já é história, já se cumpriu. Em 1963, 28 de fevereiro, onde foi visto o Filho do Homem, este anjo que era diferente dos demais, o qual tinha o sétimo selo, para depois ser manifestado na terra no último dia, no sétimo milênio, e ter seu ministério correspondente ao último dia e nos revelar por meio do seu anjo mensageiro todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Vejam o mistério dos sinais no céu e, sobretudo, no mistério deste sinal no céu. E vejam que este sinal no céu teria um cumprimento na terra. O ministério desses 7 anjos já foi cumprido em cada era. E somente faltava o ministério do anjo, que era muito diferente dos demais, para chamar e juntar os escolhidos de Deus neste último dia, na era da pedra angular. O cabelo branco do Senhor Jesus Cristo, formado por esse anjo, é o que estará se materializando aqui na terra neste último dia. Mas não quer dizer que, porque transcorreram 2000 anos de Cristo até aqui, ele tem o cabelo branco. Ou melhor, esse é o simbolismo de experiência, amadurecimento e capacidade para, como juiz de toda a terra, julgar todo ser humano e também
todas as nações, porque o Filho do Homem virá com seus anjos e então recompensará cada um segundo as suas obras. Vem como juiz de toda a terra para julgar e recompensar a cada um segundo as suas obras. Agora vimos o mistério dos sinais no céu e, sobretudo, o mistério deste sinal no céu, desta nuvem formada por 8 anjos em 28 de fevereiro de 1963. Vimos que isto, que está aqui no céu, seria materializado na terra no último dia, onde os escolhidos de Deus serão chamados e juntados por este anjo, que é diferente dos demais, porque não é um anjo, ou não é um anjo mensageiro de nenhuma das 7 eras da igreja gentia, mas da era da pedra angular e da dispensação do reino. Por isso, vem com a mensagem do evangelho do reino. E Cristo em Espírito Santo vem nele velado e revelado, manifestando-se e falando aos seus filhos e chamando-os e juntando-os no corpo místico de Cristo na era da pedra angular. E o território é a América Latina e o Caribe. Como houve um território durante as 7 eras para o cumprimento dessas eras e manifestação de Cristo através desses 7 anjos mensageiros. A 7ª manifestação foi na América do Norte por meio do reverendo William Marion Branham. E a manifestação da Era da Pedra Angular é na América Latina e o Caribe, entre os latino-americanos e caribenhos. Portanto, Cristo, manifestado através do seu anjo mensageiro, vem nos falando no idioma principal dos latino-americanos e caribenhos, que é o espanhol. E assim, é como a voz de Cristo, como quando um leão ruge e 7 trovões emitem suas vozes e que nos falam, esses 7 trovões, em nosso próprio idioma. No espanhol, todas essas coisas que em breve devem acontecer e nos revela o mistério da segunda vinda de Cristo, da vinda deste anjo que era muito diferente dos demais, sendo manifestado na terra no último dia. E, vindo assim, Jesus Cristo em Espírito Santo, se velando e se revelando em seu anjo mensageiro e falando todas essas coisas que em breve devem acontecer, falando por meio de quem? Por meio do seu anjo mensageiro. E nos dando assim a revelação, o conhecimento de todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. E assim nos revelando o mistério escondido sob o 7º selo. O mistério escondido sob a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Foi para mim um privilégio estar com vocês essa noite, dando-lhes testemunho do mistério dos sinais no céu. Que Deus nos ajude neste tempo final no qual vivemos, para que não nos passe despercebido estes sinais no céu e possamos ver aqui na terra o cumprimento do que significam estes sinais no céu. E possamos ver a Jesus Cristo em Espírito Santo, na era da pedra angular e dispensação do reino, velado e revelado em seu anjo mensageiro, nos falando com essa grande voz de trombeta, todas essas coisas que em breve devem acontecer. E agora,
Onde estaria? Onde estão os que escutariam a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer? Aqui estamos, na América Latina e no Caribe, aqui na República Mexicana e em cada país latino-americano e caribenho. Aqui estamos, na América Latina e no Caribe, escutando essas coisas que em breve devem acontecer por meio da voz de Cristo através do seu anjo mensageiro e nos dando a mensagem do Evangelho do Reino, que é a trombeta final ou grande voz de trombeta que soaria neste último dia. Por meio da trombeta do Evangelho, escutamos a voz de Cristo que nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. Foi para mim um privilégio dar-lhes testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia e mostrar o cumprimento das que já estão cumpridas no mistério dos sinais no céu. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes e telespectadores, e que Deus nos ajude e nos abençoe e nos permita compreender todas essas coisas que estão prometidas, que aconteceriam e que seriam reveladas aos filhos e filhas de Deus neste último dia. Muito obrigado por vossa amável atenção e continue passando uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo. Deixo conosco novamente a pessoa que me passou, o João, para continuar nesta noite essa atividade e depois finalizar essa atividade no momento que estiver assinalado. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Amém e amém.